Nós, seres humanos, temos uma necessidade de buscar controle sobre tudo que acontece na nossa vida, ou sobre qualquer pessoa que talvez apareça e tenha uma certa influência sobre nós. Isso é natural do ser humano. Todos nós temos a tendência a ter isso, mesmo que de alguma forma inconsciente. E hoje eu vou trazer para vocês a minha primeira experiência mediúnica, a primeira vez que eu tive contato com esse universo, que eu me lembro por consciência e que me ensinou muito uma das ferramentas de eu ter controle sobre a minha mediunidade, que é uma das coisas que para mim é muito importante. Então, primeiro ponto aqui para a gente trazer é que vão ter coisas, apesar da gente querer controlar tudo, vão ter coisas que sim, é muito importante você ter esse controle, e vão ter coisas em que você vai precisar aprender a lidar com os imprevistos e com a vida, com a continuidade da vida. A mediunidade é uma coisa que você precisa ter controle, porque se você se deixar ser dominada por ela, a sua vida vai te colocar em situações extremamente desafiadoras, aonde você, na maioria das vezes, não vai saber lidar, principalmente por ser um assunto muito delicado e intangível, você não consegue palpar a situação, então é muito importante que você tenha controle sobre isso. E aí, trazendo então sobre a minha primeira experiência, meu primeiro contato, só para contextualizar, eu não sabia nada, absolutamente nada desse universo quando aconteceu a situação. Eu malemar acreditava em espíritos ou coisas do tipo, no universo espiritual de alguma forma. Acreditava em Deus, mas com um certo distanciamento, apesar de gostar, de conhecer, de sempre ter tido o hábito de frequentar a igreja, eh, de conhecer filosofias, ainda que eu tivesse esse hábito, havia um certo distanciamento de crenças mesmo, era mais uma curiosidade do que uma crença específica, se é que alguém possa me entender aqui. Posso tentar explicar melhor em um outro vídeo também sobre isso, mas só para contextualizar, eu tinha essa curiosidade, mas eu não sabia nada do que estava acontecendo ali naquele dia. Vocês vão escutar uns barulhinhos, gente, é o meu lindo cachorro fazendo assim na parede. Mas enfim, continuando, eu não tinha então esse conhecimento aprofundado, e a partir disso, gente, na moral, olha isso, gente. Um vídeo sobre mediunidade e o Ted tá parecendo um espírito obsessor no vídeo. Socorro, Ted, vem cá. Ted, vem. Ted, não assusta as pessoas. Gente, eu não aguento. Vocês que lutem pra lidar com essa proeza aqui, ó. Ai, Deus, mas vamos lá. Continuando. Como vocês entenderam, eu não tinha nenhum conhecimento aprofundado sobre o universo espiritual, então aquela situação era completamente desconhecida para mim, não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu inclusive, para quem gosta de signos, também sou astróloga, eu sou taurina com ascendente em touro, Mercúrio em touro, tenho muito terra no mapa, então eu sou uma pessoa excessivamente racional. Eu sou muito emocional também, mas para muitas coisas é aquele famoso: "Eu preciso ver para crer". Então, nesse sentido da racionalidade. Eu precisava ver para crer, e com esse mundo espiritual para mim era a mesma coisa, eu precisava ver para crer. Eu tinha muita dificuldade em acreditar as coisas até que elas acontecessem de fato. Então eu fazia o que tinha que fazer ali, mas eu só acreditava de fato quando aquilo acontecesse. Então é quando eu começava a elevar o meu grau de confiança em uma determinada situação ou acontecimento, até para a lei da atração a gente pode colocar esse raciocínio. Além disso, eu estava fazendo engenharia, então imagina, gente, na minha cabeça só passava exata, 2 mais 2 é igual a 4, e assim, não tem conversa, não tem discussão. Era exatamente isso. E aí eu estava então visitando os meus tios numa cidade próxima à minha cidade natal, e nessa visita estava eu,
meu namorado na época, né, hoje é meu noivo. Isso há 15 anos atrás, um pouco menos, talvez 13 anos atrás, mais ou menos. Estávamos visitando os meus tios, e aí era um final de semana de feriado prolongado ali, e no último dia, no domingo, estava todo mundo lá em cima, que lá em cima ficava a área de lazer, né, embaixo ficava os quartos e a sala. Estava todo mundo lá em cima, conversando, já preparando almoço e tudo mais, e eu e meu namorado estava assistindo TV na sala. Segurem essa cena de estávamos assistindo TV na sala. Uma meia hora antes dessa cena, eu estava no quarto sozinha, sentada na cama, e na frente ficava uma estante com TV, videogame ali do meu primo e tudo mais. E na hora que eu olhei pra frente, enfim, tava pensando na vida, não me lembro agora, faz muitos anos, mas enfim, tava pensando na vida. E eu sentada na cama, assim, bem bonitinha, olhei pra frente. No que eu olhei pra frente, eu vi uma bolinha aproximadamente desse tamanho, assim, rosa e com alguma coloração em degradê com amarelo, bem brilhante. E essa bolinha, ela estava fixadamente ali e ela vinha na minha direção, bem lentamente. E quanto mais ela chegava perto, mais brilhante ela ficava. Na hora, eu achei aquilo muito lindo e maravilhoso, porque era uma cor muito bonita, muito brilhante. E aí eu tentei piscar o olho assim, esfreguei o olho. Na época eu não usava óculos, enfim. E falei assim: "Ai, deve ser algum reflexo que eu vi da tela de TV, nada demais". E nisso a bolinha ela foi mesmo assim, ela continuou o caminho dela, quando ela chegou mais ou menos aqui de distância, né, uns 30 centímetros de distância de mim, ela simplesmente evaporou, dissipou, sumiu. Naquilo eu falei: "Ah, deve ser um reflexo", mas foi algo muito marcante ali pra mim. E aí então, eu levantei e aí foi quando eu fui pra sala de TV. Estávamos ali, eu e meu namorado assistindo um filme, e aí de repente, eu não me lembro em detalhes, porque foi o meu namorado que me trouxe esse relato, né, a partir daí então. Mas eu simplesmente fiquei muito séria, assim, tipo, eu geralmente sou uma pessoa que quando eu tô com pessoas da minha intimidade eu não sou tão séria, eu sou meio palhacinha. Eu fiquei muito séria, com uma cara muito fechada e que basicamente ele percebeu que não era eu. E aí ele fez um teste. Eu sinto muita cócegas. E ele foi fazer cosquinhas no meu pé e eu não senti absolutamente nada. Eu simplesmente mantive a minha reação e não senti absolutamente nada. Minutos antes dele fazer essas cosquinhas no meu pé, do lado da TV na sala tinha uma parede branca. E eu comecei a enxergar muitas estrelinhas prateadas, brilhosas, como se fossem um formato de porta, como se fosse um portal. Eu vi aquelas estrelinhas, assim, muito chamativas. E aí eu, de repente, minha consciência caiu, né? E aí foi quando aconteceu toda a cena das cócegas. E aí, nesse momento, ele correu lá pra cima para buscar ajuda, né? Entender o que estava acontecendo. Não sabíamos o que estava acontecendo. E aí a minha tia conhecia uma vizinha que dava passe, frequentava centro, enfim, tinha uma ligação ali com o centro espírita. Mais do que depressa eles me pegaram e me levaram para essa mulher. Essa mulher, ela me recepcionou, até então eu já tinha voltado, foi coisa muito rápida. Eu já tinha voltado, mas eu estava sem entender nada. Tipo, meu Deus, o que que aconteceu? Tipo, o que aconteceu aqui? Muito confusa, perdida e querendo entender mesmo o que aconteceu. E aí, então me levaram pra essa mulher, tentou me tranquilizar, principalmente tranquilizar minha mãe, meu namorado ali, conversou com a gente, deu um passe em mim, e aí ela me chamou pra conversar sozinha, eu e ela. E nesse momento, ela virou pra mim e ela falou assim: "Olha, você tem uma grande habilidade em você e você vai precisar aprender a utilizar ela. Vai ser um pouco difícil, exige muita responsabilidade, e olhando por esse ponto de vista, me lembro como se fosse hoje, até me emociono.
E olhando por esse ponto de vista, parece ser algo ruim, mas é algo muito bom, algo que vai te trazer pra vida, assim, que vai te fazer vivenciar coisas maravilhosas. Mas precisa que você faça uma única coisa com muita dedicação, principalmente nesse início, para que você possa dominar essa habilidade, que é estudar sobre ela. Pois eu levei isso muito a sério e comecei a frequentar o centro espírita, fazer tratamento de passe, comecei a me cuidar, né, elevar meus pensamentos, a cuidar da minha vibração, porque é aquele famoso ver para crer, até que eu vi, então, quando você vê, não tem como desver. Então, comecei a cuidar dos meus pensamentos, elevar a minha vibração, praticar a meditação, que foi um baita de um processo também. Comecei a fazer todas essas recomendações que eu fui recebendo, mas a principal dela, e a que esteve comigo até hoje e vai continuar estando comigo, é o estudo. Então, foi o período da minha vida em que eu mais li livros, com toda certeza. Eu devorei a biblioteca do Centro Espírita. Eu li tudo que eu pudesse ler. Na época não existia inteligência artificial, não existia nada disso, né? Então a gente não tinha muito conteúdo de fácil acesso na internet. Então eu me debrucei nos livros e eu li muito, sobre muita coisa. E a partir da leitura, a partir dos estudos, eu tenho pra mim que eu fui tendo cada vez mais controle sobre a minha mediunidade. Não porque a leitura e os estudos, eles deram esse controle, mas eles me deram o conhecimento necessário para que eu pudesse entender aquilo que estava acontecendo comigo, para que eu fizesse a engenharia reversa das situações e dos episódios mediúnicos, para que eu pudesse entender quando eu tivesse um gatilho, eu já soubesse o que fosse acontecer e ter esse autocontrole, para que a situação não saísse do controle, de fato. Muito controle, né? Mas é isso. Então, os estudos, eles me deram esse conhecimento. E saindo um pouco da bolha espiritual, da bolha da mediunidade, se você levar isso para a vida, tudo que você tem medo, geralmente é porque você não conhece. Tudo aquilo que você não tem controle, geralmente é porque você não conhece sobre aquilo. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você entende o que está acontecendo sobre uma determinada situação, sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada questão, quanto mais você estuda sobre aquilo, mais você tem conhecimento para ter discernimento de tomar uma decisão e de ter controle sobre aquela situação, né? De uma forma coerente, de uma forma saudável. Então eu quero trazer aqui para vocês que no meu processo de desenvolvimento da mediunidade, uma das principais ferramentas para que eu pudesse ter o controle que eu tenho hoje de conseguir frequentar ambientes coletivos, que isso por muito tempo não foi uma realidade, né? Era eu entrar em um ambiente coletivo que eu passava muito mal, eu desmaiava, eu tinha episódios assim horríveis. Era muito ruim. Então, de uma pessoa que já vivenciou assim muitas situações por não entender o que estava acontecendo e que precisou buscar esse controle, os estudos, ele foi a melhor ferramenta. É lógico que teve várias que contribuíram com esse processo, né? Como eu disse, a meditação, alimentar pensamentos positivos, aumentar minha vibração, utilizar de outras ferramentas. Posso trazer um segundo vídeo também contando sobre todas essas ferramentas. Depois me contem aqui se vocês querem isso ou se vocês querem alguma outra coisa também que vocês tenham curiosidade. Mas o ponto é, eu os estudos, ele foi a ferramenta principal de tudo. E eu levo isso comigo até hoje e espelho isso para outras situações da minha vida também. Se eu não tô conseguindo ter controle sobre uma situação que eu preciso muito ter o controle, é porque eu não conheço aquela situação na sua integridade. E por conta disso eu não consigo tomar uma decisão de forma assertiva. Então leve esse conselho para a vida e estude.